Boa noite a todos e todas, começando o Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é dia 12 de junho de 2020, sexta-feira, é dia dos namorados. Então parabéns a todos os namorados e namoradas do Brasil. Vamos lá, que hoje teve dia de queda na Bolsa de Valores brasileira, mas uma queda muito menor do que a gente esperava. Muita gente por aí, eu inclusive, achava que a queda ia ser bem grande, mas os futuros dos Estados Unidos hoje de manhã já estavam em alta. A hora que o Bovespa Futuro abriu, também abriu numa queda muito menor do que esperado e o Ibovespa à vista também fechou numa queda muito menor. A queda de hoje foi de 2% da Bolsa Brasileira, fechando a 92.795 pontos. Lembrando que ontem chegou a cair mais de 7, 8% lá nos Estados Unidos, o índice que replica a Bolsa Americana em Nova York. O IFIX, o índice de fundos imobiliários, caiu 0,62%. Quem subiu foi o dólar. O dólar subiu bastante, subiu 2,19%, recuperou o patamar dos R$ 5. R$ 5,04. Foi a primeira semana de alta em mais de um mês, no caso do dólar. Bitcoin agora estava subindo 0,88%. Bolsas americanas, o S&P subiu 1,31%, Dow Jones subiu 1,90% e Nasdaq subiu 1,01%. VIX, o índice do medo, o índice de volatilidade, caiu 11,52%. Você deve lembrar que ontem, no Resumo com o Bernardo, eu disse que o VIX subiu mais de 47%, uma das maiores altas diárias da história do VIX. Petróleo Brent, petróleo europeu, subiu 1,04% para $38,95. E o petróleo americano WTI subiu 0,39 para $36,48. O que aconteceu hoje de importante no Brasil e no mundo que afetou todos os mercados? Primeiro, o Ibovespa fugiu. O Ibovespa fechou, não fugiu. Fechou o dia em queda puxado pela correção do dia de ontem. Mais uma vez, ontem teve a grande queda e hoje teve uma correção. Com base nas preocupações, primeiro, de uma segunda onda de coronavírus nos Estados Unidos e no mundo, e as preocupações do Fed, que eu já te falei aqui bastante, falei ontem bastante, mas aquelas preocupações de novo, segunda onda de coronavírus, recuperação lenta da economia americana, necessidade de mais auxílio econômico para as pequenas e médias empresas americanas, aumento do desemprego, e acho que eram esses os pontos principais do Fed. Além disso, no Ibovespa aqui, o Ibovespa, então a queda foi menor do que o esperado e, ao que tudo indica, se o Ibovespa tivesse funcionado ontem, a queda teria sido muito maior. Tem gente falando que teríamos sentido o circuit breaker. Então, o fato do Ibovespa não ter funcionado ontem nos salvou de grandes perdas. Isso aconteceu também, eu não me lembro se foi em abril ou em maio, que teve um feriado, não sei se foi Tiradentes, enfim, teve algum feriado, ou 1º de maio talvez, teve algum feriado aí, que as bolsas internacionais também caíram forte, Ibovespa não funcionou por ser feriado. No dia seguinte, Ibovespa acho que até subiu ou caiu muito menos do que o resto do mundo. Então, mais uma vez, o feriado nos salvou, o que foi algo bom, né? Pode-se dizer assim. Vamos agora um pouco para os dados estrangeiros. PIB do Reino Unido. Teve uma grande preocupação hoje dos mercados com a economia do Reino Unido, segunda maior da Europa. Teve uma queda de 20,4% em abril na comparação com março de 2020. Na comparação com 2019, a queda foi de 24,5%. Foi a maior retração, a maior queda mensal já registrada na história do Reino Unido. Isso preocupou porque estão, enfim, analisando por aí, achando que a recuperação da economia do Reino Unido, que é uma economia muito importante, vai ser mais lenta do que se imaginava anteriormente. De volta aqui para o Brasil, Petrobras hoje caiu forte, repercutindo a queda de ontem do petróleo. O petróleo vinha num rally, que a gente fala, né? Uma grande subida de preços, de cotação, com otimismo da reabertura das economias, volta de aviação, de voos, né? E tudo isso, claro, consome mais petróleo e derivados de petróleo. Mas ontem, com todas essas preocupações, foi de certa forma um balde de água fria nos mercados, acreditando que talvez a recuperação das economias seja mais demorada e, consequentemente, a retomada do consumo de petróleo também seja mais demorada. Por isso, os preços caíram ontem e hoje também a Petrobras cai por conta de tudo isso. Também pesou o que eu falei para vocês no começo da semana, que os índices de reservatórios de petróleo nos Estados Unidos estavam numa máxima, num recorde, e tiveram um aumento inesperado. E aí, quanto mais
reservatórios cheios, né, quase lotados, faz com que não seja necessário comprar mais petróleo. Não comprando mais petróleo, os produtores não têm para quem vender, a cotação despenca. Agora falando de aéreas, Gol e Azul hoje tiveram quedas fortes também. Gol caiu mais de 8%, Azul caiu mais 5%. Depois de ontem, os ADRs dessas empresas nos Estados Unidos têm sido as maiores quedas dos principais ADRs brasileiros em Nova York. A Latam iniciou um processo para devolver 13 aeronaves Airbus, o que faz parte de todo o programa de reestruturação financeira da Latam, tendo feito o protocolo do pedido de falência, de recuperação judicial nos Estados Unidos. Também faz parte do pedido de recuperação dos Estados Unidos a estratégia de joint venture entre Latam e Delta, que eu falei para vocês ontem, para reforçar o posicionamento das duas empresas nesse momento de combate ao coronavírus e de dificuldade de voos, né, durante a pandemia, e da Delta ter mais voos para a América Latina e a América Latina, via Latam, ter mais acesso ao mercado americano. FMI diz que a economia global está se recuperando mais lentamente do que o esperado. A última projeção da FMI dizia uma queda do PIB internacional de 3%. Banco Mundial veio aí e falou que é mais 5%. A OCDE veio aí e falou que é mais 6%. Todo mundo falando que vai ser maior do que 3%. E aí, dia 24 de junho, o FMI disse que vai divulgar novas projeções, porque as últimas foram de abril, e as novas projeções do FMI serão sim piores do que o esperado anteriormente. Então a situação está sim piorando bastante na visão do FMI. Por falar em piora, o Credit Suisse diz que 30% dos bares brasileiros vão quebrar se a quarentena no Brasil durar até julho. E disse que, independentemente de quando a quarentena durar, ou quando acabar, se acabar já hoje em todos os lugares do Brasil, que 20% dos estabelecimentos comerciais no Brasil vão quebrar e não vão aguentar passar por essa grande queda da atividade econômica. O Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimentos do mundo, diz que ainda vê bastante espaço para a recuperação das ações de países emergentes, especialmente Brasil, Egito e Ucrânia. Disse que vê o Ibovespa em 100 mil pontos daqui a 12 meses. E essas análises do Goldman Sachs e de bancos internacionais são muito importantes porque elas ajudam a atrair capital estrangeiro. Quando os investidores internacionais recebem esse tipo de recomendação ou analisam esses relatórios, eles muitas vezes se interessam em comprar as ações de países emergentes como o Brasil. Então isso é um bom sinal para a economia brasileira. Os secretários do Tesouro dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos não vão fechar a economia americana novamente, que isso gerou grandes estragos no país. A gente está no momento de grande preocupação com uma segunda possível nova onda de coronavírus nos Estados Unidos. Já falei isso para vocês ontem e anteontem. Para ter uma ideia, a Johns Hopkins, uma importante universidade que tem consolidado dados internacionais, revelou aumentos na contaminação de estados americanos. Alguns estados americanos tiveram uma alta de 40% nos últimos dias com relação às semanas anteriores. Então tá sim acontecendo um aumento dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Ninguém sabe se é uma segunda onda ou se, enfim, ainda é uma primeira onda de contaminação, mas isso é bem preocupante para os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo. Qualquer coisa lá, sempre falo isso, né? Os Estados Unidos espirraram, o mundo também chacoalha todo, tem grandes impactos. No Brasil foram mais de 900 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil chega a quase 42 mil mortes, passou o Reino Unido e o Brasil se tornou oficialmente, infelizmente, um dado muito triste, o segundo país com maior número de mortes no mundo, só atrás dos Estados Unidos, que tem quase 100 mil mortes. Para a semana que vem, é importante a gente saber que na quarta-feira tem decisão do Copom, do Conselho do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa do mercado é que tem um corte na Selic entre 0,50 e 0,75. A estimativa é que caia para 2,5% ao ano ou 2,25% ao ano, uma queda gigantesca na Selic, que já está na mínima histórica. Vamos acompanhar essa semana importante que agita bastante os mercados. A Bolsa Brasileira, os investidores ficam agitados antes da decisão do Copom, dólar também fica mais agitado e a depender da decisão do Copom, isso tem grandes impactos na renda fixa e na renda variável.
Esse foi o resumo com o Bernardo do dia de hoje, 12 de junho de 2020, sexta-feira, depois de uma semana bem agitada aí, com recordes, depois quedas. A gente teve recorde da Nasdaq, teve alta histórica também, quase do S&P 500, para depois caírem e ter novas preocupações com economias globais, economias americanas e também, claro, aqui no Brasil. Quero pedir para você agora, neste momento, marcar 3 pessoas, marca 3 pessoas aqui embaixo, que precisam ver esse conteúdo, ou compartilha, manda esse vídeo para 3 pessoas diferentes que precisam ver esse vídeo, que precisam entender o que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje, como que isso afeta o dinheiro delas, os investimentos delas, e você é quem me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas no Brasil, e eu te agradeço muito. Obrigado, um abraço, bom final de semana, até segunda-feira ou até qualquer plantão emergencial sobre os mercados de investimento. Obrigado, um abraço, tchau!